Gostaria de chamar ao altar do Senhor nosso pastor que vai estar trazendo a palavra, pastor Joadir. Glória a Deus. Receba o servo de Deus com palmas, que agradeça o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Isso. Repita assim após mim. Pastor Joadir, deixa Deus te usar. Graça e paz, queridos. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado a Deus pelo privilégio de estarmos na Tua casa, compartilhando com os nossos irmãos em Cristo, da Tua presença, da presença do Teu Espírito nos fortalecendo, nos consolando, de estarmos nessa comunhão orando uns pelos outros, profetizando as Tuas bênçãos. Muito obrigado por esse privilégio. E agora abrimos o coração para que a Tua palavra, para que a Tua voz possa nos falar, nos direcionar nesse tempo tão difícil que precisamos tanto da Tua força, do Teu poder, da Tua direção. Fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu trago aqui hoje um abraço da minha esposa, pastora Eliette, que hoje tinha um outro compromisso, não pôde estar também juntos, né? Mas eu queria que você abrisse tua Bíblia em Mateus, no capítulo 19. Esse dia que estamos falando de família, de construir muros. Muro protege, guarda, né? Mateus capítulo 19, e nós vamos ler 6 versículos, e diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e os curou ali. E então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. E assim é pertinente, nós cantamos aqui, né? Nossa abençoada cantou aqui: não abandone o barco. Você pode dizer para você mesmo assim: não vou abandonar o barco não, né? E falar em barco e falar em Deus trazendo assim esse muro sobre a nossa casa e sobre a nossa família, a gente lembra de Noé, né? E ali, através de Noé, a gente vai entendendo assim como Deus, Ele é zeloso com família. E assim como você também está sendo zeloso de vir à casa de Deus no dia que a gente está falando de família, no dia em que a gente vai construindo esse muro, né? Porque uma construção não é assim de repente. Tem alguns irmãos aqui que trabalham com construção, né? Primeiro tem que fazer sapata, tem que abrir o chão, cavar, e aí colocar alicerce, e todo esse valor que é colocado ali, isso não aparece logo, né? A gente trabalha e não vê o resultado logo, né? Até começar a aparecer. Eu lembro que eu tinha uns 16 anos, por aí, e aí eu queria ajudar também em casa, né? Meu pai, graças a Deus, um dia falou assim: olha, eu falei com ele: pai, tô querendo trabalhar. Ele falou assim: não, você vai estudar. Olha só que privilégio, seu Nelson. Não, você vai estudar, não se preocupe, estuda,
Mas aí eu lembro que uma vez eu fui ajudar um tio que trabalhava com construção, e fui lá, ajudante de pedreiro, e a gente foi fazer lá ele ia trabalhar no alicerce, então vamos cavar. E eu estou lá cavando, e aí comecei já a mudar de ideia, né? Meu Deus, esse negócio não é mole não, né? E aí ele era um baiano, né? Trabalhava muito, ele falava assim, não, cava até chegar na Tabatinga. E eu lá cavando, quebrando, meu Deus, né? Até alcançar um lugar que era o firme, onde estava firme. E na nossa vida, a nossa casa, a nossa família não é diferente. A gente precisa buscar, a gente precisa reconstruir muros, até encontrar um lugar firme. E graças a Deus, a tua casa, a tua família está sendo firmada na rocha firme que é Jesus. Se é assim a tua casa, se é assim a tua família, profeticamente dá um aplauso ao Senhor, um brado de glória a Deus, que assim a minha casa está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Então, essa construção, e Deus trabalhou, né, na vida de Noé, para reconstruir o mundo, através de uma família. E não diferente da nossa família, essa família estava ali construindo algo que ninguém mais entendia, que ninguém mais compreendia. Talvez os princípios e os valores que você tem para a sua casa e para a sua família, ninguém mais entenda, né? Você está lutando para reconstruir o seu relacionamento conjugal. Talvez alguém esteja dizendo, deixa para lá, muda a chave, como é que dizem agora? A fila anda, né? Quanta gente aí começam até a citar exemplos, fulano, né? Saiu, largou, agora ele está feliz, né? Enfim, e a gente lutando por uma reconstrução, e não foi assim diferente lá com Noé. Deus dá a Noé uma missão, e ali aquela família, ela é rejeitada, o alvo daquela família é talvez ridicularizado, né? E você, não, eu estou lutando porque eu quero que meus filhos alcancem o melhor, e aí alguém diga, não tem, sonhadora, mas meu irmão, continue lutando, continue edificando os muros, ainda que pareça difícil, não abandone o barco, a ordem é chegar lá do outro lado, você vai chegar. E Jesus agora ele vem pregando, ministrando, ensinando, e a palavra diz que as multidões iam até ele, e ele ali pregava, curava, restaurava, e aí alguns religiosos vêm até ele para testar, né? Para tentar, e ele vem procurando e vem dizendo aí, mas Moisés falou acerca do divórcio, e Jesus traz uma palavra radical. Nós estamos vivendo um tempo de sermos radicais. Eu preciso ser radical com os princípios que me foram ensinados. Eu preciso ser radical com os princípios que são princípios divinos. E Jesus foi radical, olha, não foi assim desde o princípio. O que Deus uniu, não o separe o homem. Jesus estava falando acerca de um casamento, acerca da união de um homem e uma mulher, e agora vão se tornar uma só carne. Mas também estávamos falando acerca de uma casa, acerca de uma família. Nós estamos vivendo tempos em que está sendo muito difícil viver em comunhão, em unidade. Quem aqui não tem uma família, ou não conhece uma família que se diluiu, que quebrou? Essa semana agora que passou, tive assim a alegria de falar com familiares, né?
e reencontrando, e um foi passando para o outro, e a gente vai se reencontrando, porque lá atrás o patriarca faleceu, aí a família vai se diluindo, vai se distanciando, né? Mas a chuva que desce é a chuva de Deus para as nossas vidas, né? Chuvas de bênção. Mas a gente está vivendo um tempo de tantos conflitos. Eu entrei num grupo agora há pouco tempo, né? Me colocaram num grupo de amigos. E aí alguém muito engraçado colocou lá assim: olha aqui, se você até agora não arranjou uma confusão na sua família por causa da política, corra, porque só tem uma semana. Porque as famílias estão rachando por conta do posicionamento político. Eu sou desse candidato, eu sou daquele, mas você não pode ser. E às vezes saem brigas e sair do grupo. Quem aqui tem um familiar que já saiu do grupo? Só Jesus, né? Mas muito mais do que sair de um ambiente digital, são relacionamentos que são quebrados, e o Senhor Jesus, Ele está dizendo que Deus uniu, não o separe o homem. E o que faz quebrar? O que faz, o que possibilita com que os nossos relacionamentos se quebrem? E como nós vamos fazer agora para reconstruir muros, para que o nosso casamento, para que a nossa família, para que o nosso grupo familiar seja indestrutível, impenetrável? Eu queria compartilhar alguns princípios bíblicos e alguns conceitos que são importantes para que você permaneça com um lar indestrutível, com um lar inquebrável. E a primeira coisa que eu queria dizer é: a Bíblia nos fala que eu preciso lutar pela paz. Diga, eu preciso lutar pela paz. Parece ambíguo, né, essa coisa, né? Lutar pela paz. Mas para que a gente tenha paz, a primeira coisa que eu fui construindo, a gente precisa ser claro na nossa comunicação. A comunicação é tudo, né? Uma boa comunicação, uma comunicação clara, ela desfaz muitos, porque a gente comunicando, né? A gente diz uma coisa, o outro já entende diferente, e dependendo da família, porque toda família tem alguém complicado, não é verdade? Tem alguém complicado na sua família? Você falou, eu sou eu. Esse sou eu. Eu estou feliz, hoje eu tenho uma amiga de trabalho hoje aqui com a gente, né? Eu comecei numa escola agora, há pouco tempo, né? Mas essa coisa do reconhecimento, seja bem-vindo, viu? Fiquei muito feliz da gente se encontrar. Numa reunião lá na escola, uma professora falou um negócio que eu ri a beça, que ela disse assim: gente, a gente tem que terminar com essa coisa de fofoca, ambiente de fofoca. Aí alguém fala assim: mas tem fofoca aqui? Tem, eu sou primeira. Se eu souber alguma coisa, aí o reconhecimento, né, da gente reconhecer em nós aquilo que, que pode ser mudado, que pode ser transformado, não é verdade? Então é essa coisa da comunicação, porque às vezes a gente fala algo e a outra pessoa não entende, não compreende bem, né? A minha família é assim, né? Eu sou uma pessoa mais calada, eu sou uma pessoa que tem uma forma de comunicação assim, menos detalhista, né? Minha esposa já não, minha esposa já é detalhista, né? Ela fala do A até o Z, abrindo os parênteses, explicando, né? E aí muitas vezes eu entro em confusões e ela fala assim: olha, talvez você não tenha sido tão claro naquilo que você quis comunicar.
Amém? Então, para que a gente tenha paz, a gente precisa ser mais claro, a gente precisa buscar essa clareza na comunicação. Ok? Diga, eu preciso buscar ser claro na minha comunicação. A comunicação precisa ter respeito. Hoje a gente vive um tempo em que esse parâmetro do que é respeito, ele está tão diluído, tão, né? Estava assistindo um vídeo hoje de duas pessoas na TV discutindo, e uma coisa que fosse tão séria, né? Aí o outro falou assim, não, mas você faltou com respeito comigo. O outro, não faltei e tal, porque não tem aquele, o que é, né? Não tem um limite, não tem, e nós precisamos agir com respeito. A gente precisa trazer para o ambiente da nossa casa, da nossa família. Parece tão simples dizer isso, mas é preciso dizer. É preciso buscar. À medida em que a gente vai se acostumando, né? Aí, os pais para com os filhos, a gente sempre pensa o contrário, né? A gente sempre está, nossa visão acerca dos filhos, a maneira com que os filhos falam com a gente. Mas é a maneira com que eu falo com meu filho, com minha filha. Eu tenho 2, né? A maneira com que eu falo com minha esposa, principalmente nós, homens, cuida da forma com que você fala com a tua esposa. A Bíblia já fala, é a parte mais frágil. E esposa, cuida de como você fala com o teu marido. A gente vai alinhando com respeito. E talvez a forma com que você fale, você acha até que não seja, mas fere, machuca. Filhos, olha como fala com os pais. Hoje a gente vive um tempo em que a nossa casa vai refletir na sociedade. A gente vê pessoas se desrespeitando, falando com outras de uma forma abusiva, mas vai para o ambiente familiar. A gente vai permitindo essa questão da permissividade, a gente permite as coisas irem acontecendo, né? E aí vai acontecendo. A minha esposa sempre fala, e ela já deve, pregando aqui, deve ter falado isso, né? Nada nasce grande. O que nasce grande é filho de monstro. Como a gente não é monstro, tudo nasce nas pequenas coisas. Então, vamos cuidar desse respeito, a forma com que a gente fala, a forma com que você fala com seus filhos, com seus pais. E a gente vai estar criando muros para que o nosso lar seja indestrutível. Cuida da comunicação na tua casa. Outra coisa, dentro dessa questão do respeito, né? Xingamentos. Pastor, mas a gente aqui é crente, mas cuida, zela, né? Escapuliu, parece até o Chapolin, né? É que me escapuliu. Não tem isso. Cuida, para que a tua casa seja esse lar indestrutível. Outra coisa com relação à comunicação. Seja pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. A gente vive em um tempo de tanto estresse, né? Às vezes a gente fala assim, não chega perto de mim não, que a minha paciência está no limite, está esgotada, né? Seja tardio em se irar.
Seja pronto para ouvir. Nós precisamos ser mais ouvidos. A gente tem necessidade de ser ouvido. Maria Eduarda está aqui, né? Glória a Deus. Minha filha, adolescente. Às vezes chega em casa e às vezes calha a gente chegar juntos, né? Aí já era, meu irmão. Tem que parar e ter paciência, porque ela vem cheia de novidades, vem descarregando assim um caminhão de informações, né? E às vezes a gente está tão, né, envolvido com a nossa coisa, mas é a minha responsabilidade, é o meu trabalho, é as coisas que eu preciso decidir. Para ouvir. Se você estiver perto de alguém da sua casa aí, né, fala para ele, eu estou te escutando, eu estou te ouvindo, na medida que você precisa. É mais fácil a gente falar assim, me escuta, me ouça, né? Mas seja como os nossos irmãos da madrugada lá da Universal, né? Fala que eu te escuto. Muitas vezes a gente ajuda tanta gente debaixo de um princípio que muitas vezes tudo que a pessoa precisa é ser ouvida. Quantas vezes eu parei para ajudar alguém a solucionar um problema e essa pessoa só falou. Aí no final ela dá a solução, né? Então é isso, né? Então, é isso aí, então vamos orar, é isso aí, acabou. Em casa também, a gente precisa se ouvir uns aos outros. Não só o casal, mas ouça os seus filhos, ouça as suas demandas. Se ele não falar com você, se ele não se abrir com você, ele vai encontrar alguém, porque fora está todo mundo de ouvidos abertos, atentos. E em você tem direção, tem direcionamento. Que você esteja pronto para ouvir. Eu estava assistindo a um professor de matemática, acho que esses cortes, né, no YouTube, e ele estava falando assim, olha, eu divido a humanidade em 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa, aí você vai se enquadrar, né, é aquela que pensa 2 vezes antes de falar. Não precisa levantar a mão, sei que é você. Ele diz que divide a humanidade em 2 tipos de pessoa. Aquela que pensa 2 vezes antes de falar. E eu e você precisamos estar nesse grupo. E o outro grupo é aquele que fala 2 vezes antes de pensar. Então que a gente seja buscando essa harmonia, buscando esse equilíbrio, buscando essa unidade que vai fazer o nosso lar indestrutível. A gente precisa melhorar a nossa comunicação. A gente precisa buscar a paz. Ser esse agente da paz dentro do nosso lar. Ser esse que vai ouvir uns aos outros. Ouvir o coração do marido, ouvir o coração da esposa, ouvir o coração dos filhos, ouvir o coração dos pais. E esse que vai pensar 2 vezes antes de falar, antes de dizer alguma coisa. A segunda coisa que é importante é se colocar no lugar do outro. A gente aprendeu já desde o início, né, quando casamos, antes de casar, que o amor, ele é outro centralizado. O amor, ele está sempre olhando para o outro, para o próximo. Quando Jesus diz, olha, você precisa amar ao seu próximo como a si mesmo, ele está dizendo que eu preciso me amar. E eu preciso colocar o meu olhar também no meu próximo. Então, se colocar no lugar do outro, diz respeito a eu entender, buscar entender o que está acontecendo com a vida do outro.
a gente tem um olhar muito para nós mesmos. Nós somos muito egoístas, né? A vida, ela gira em torno de nós. Mas a gente precisa olhar para a família, olhar para os filhos, buscar entender, esse colocar no lugar do outro, em respeito a nós conhecermos um pouco mais. A gente costuma dizer que 34 anos de casado, né? Nós temos 34 anos de casado. E de vez em quando a gente ainda descobre algumas coisas um no outro que a gente, epa, isso aí estava escondido de mim até então, né? Então, diz respeito a conhecer. O CRER, que é o Centro de Reabilitação Emocional, que minha esposa dirige, a gente trabalha muito isso, muitas palestras, muitas escolas, muitas oficinas, que trabalham para a gente conhecer personalidade, temperamento, né? E quando a gente conhece sobre isso, a gente começa a entender como é que é o temperamento, a personalidade. Aí a gente vai começar a entender e a ver o mundo um pouquinho de acordo com o olhar do nosso familiar, de acordo com o olhar dos nossos filhos, né? Nossos filhos não são iguais. E você e sua esposa também não são iguais. Você e seu marido não são iguais. Na família, pessoas são diferentes e tem uma visão diferente, e a gente precisa muitas vezes se colocar no lugar do outro para poder entender, compreender, para que haja compreensão. O pastor Cláudio Duarte diz, sempre ele fala acerca do que você prefere, ter razão ou ter paz, né? Então, assim, quando a gente vai se colocando no lugar do outro, a gente começa a compreender melhor e a gente consegue ter essa unidade, essa comunhão que tanto é necessário para que não haja uma quebra na nossa casa, na nossa família. A terceira coisa que a gente separou é a questão do perdão. Quando Jesus é inquirido acerca do divórcio, acerca da quebra, ele fala assim, olha, não foi assim, mas Deus permitiu por conta da dureza dos vossos corações. E perdoar é uma decisão. Todo lar, toda família vai precisar viver envolvida dentro desse conceito do perdão. Porque todo dia alguém vai ferir alguém. Relacionamento é assim. Todos os dias alguma coisa vai acontecer e a gente precisa perdoar. A gente precisa andar nessa direção. Perdoar é uma decisão. Você precisa decidir. Eu vou perdoar. Independente do que aconteceu, eu vou perdoar. É uma decisão. Se não fosse uma decisão, seria algo extremamente impossível viver naquilo que Jesus disse. Quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Aí já é abuso, né? Mas é uma decisão. E essa noite, queria que nós orássemos pela nossa casa, pelos nossos relacionamentos, para que esse muro que cerca o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, ele seja realmente intransponível e a nossa família seja inquebrável, indestrutível, porque agora não são mais 2, são 1. Fica de pé. Se você está perto de alguém da sua família, fala assim, nós somos 1. E nesse nós somos 1, voltando para aquela coisa do outro centralizado,
é um conhecer os sonhos. Pai, conheça o sonho dos teus filhos. Ore pelos sonhos dos teus filhos. Filhos, orem pelos sonhos dos seus pais. Conheçam as aflições dos seus pais. Eu gosto de ver quando Maria Eduarda chega: pai, tá tudo bem? Tá não, hein? Essa semana eu fui fazer, semana passada, né? Fomos fazer inscrição no curso, né? Lá, pré-militar. Aí a pessoa lá fala assim: puxa vida, que legal. Senti aí já família. Porque raramente eu vejo um pai vir matricular o filho. O pai vir participar. A gente precisa participar dos sonhos, das aflições, do que está acontecendo na cabeça dos nossos filhos. A gente precisa buscar construir essa relação. Filhos dos pais, marido da esposa, esposa do marido. É tempo de orar. Ah, Senhor, isso parece impossível, porque o Senhor não conhece a minha casa, não conhece meus filhos, não conhece meu marido, não conhece minha esposa. É impossível. Mas olha, que começa esse texto dizendo que Jesus ia saindo e as multidões iam até ele. E o que Jesus fazia? Curava as multidões. Mas é uma multidão de impossibilidades na minha casa, é uma multidão de impossibilidades no meu relacionamento, é uma multidão de impossibilidades na minha família, mas Jesus curava as multidões. Feche teus olhos, coloque seus olhos no Senhor. Enquanto nós adoramos a Deus, coloca a tua casa, a tua família nas mãos do Senhor Jesus. Oh, Pai. Famílias estão aqui reunidas. A tua presença, Deus. Aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Isso, cante bem forte. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Reconstruindo os muros da sua família. Pastor Cristiano vai estar orando com você. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias. Você que entendeu essa palavra, está nessa noite aqui
ou estar nos assistindo e quer entregar a sua vida para Jesus, esse é o momento de você se render aos pés do Senhor, reconstruir o muro de proteção da minha família. Nós estamos terminando essa campanha e grandes coisas o Senhor tem feito. Talvez você esteja aqui pedindo a Deus, Senhor,